Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Máquinas Pensantes. Eu tenho a honra, o prazer de receber aqui hoje o Dr. Jamerson Buarque de Souza, que vai falar para a gente, vamos ter uma conversa sobre os desafios do mundo acadêmico, né? Hoje com a era digital, especialmente com a inteligência artificial. Dr. Jamerson, ele tem mestrado e doutorado em Letras e Linguística pela Universidade Federal de Goiás e hoje é o diretor da Faculdade de Letras. É um prazer recebê-lo. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Boa tarde. Para a gente começar, como eu já falei, qual que é o maior desafio hoje, desafio acadêmico com a inteligência artificial? O senhor que está diariamente lá com os acadêmicos, né? Está lutando, eu acredito que na graduação, na pós-graduação, no mestrado, no doutorado. Que desafio tem hoje que a inteligência artificial nos imputou ultimamente? Olha, do que diz respeito ao que eu trabalho, que é a produção de texto, nada mais passa do que já se fazia, vamos dizer assim, com menos esforço. Porque uma questão típica com a produção de texto é a preocupação de ser autoral, de ser uma produção realmente do indivíduo, com base no que pesquisou, estudou, enfim. E daí se vincula ao problema do plágio, mas isso não é uma coisa nova. Sim. A diferença é que as inteligências artificiais podem, digamos assim, reduzir o esforço, o que se fazia com mais esforço. Havia um certo trabalho, inclusive de se dar seus parabéns pelo esforço do plágio, porque ele é trabalhoso, dá pra organizar as coisas, como é que você maneja para disfarçar, etc., num processo de copia e cola que tecnologias digitais já tinham, já sempre apresentaram isso. Vou dar um exemplo. Você está fazendo um trabalho de uma determinada pesquisa, ou mesmo de criação literária, e aí descobrir algo numa língua estrangeira, levar para um tradutor, sim, colocar dentro do tradutor, adaptar o texto, e por distância de circulação, vamos dizer que você traga isso do sueco, polonês, árabe, você não vai trazer de inglês, francês, espanhol, que a possibilidade de contato é mais rápida, né? E daí você apresenta como um texto autoral. Sim. Isso é um problema antigo. Já que a língua é diferente da nossa, né? Isso dá-se a impressão que eu posso fazer aqui e ninguém vai descobrir. Ninguém vai descobrir, a não ser que aquele texto já tenha sido traduzido, mas você vai se dar o trabalho de ver. De olhar antes, também, né? E daí, quando você fizer a tradução, que não é você que faz, é a máquina, você vai adaptar para o texto, vai sair um pouco torto, não vai ter muita coesão, coerência, você vai adaptar e dar a forma. Então, essa é uma prática antiga. Certo. Ela já existia para toda forma de plágio. O que eu disse que a inteligência artificial de hoje, o ChatGPT é o mais comentado, faz diminuir seu esforço. Jamerson, o senhor começou falando comigo com muita tranquilidade, né, sobre o plágio, né, dizendo que apenas diminui o esforço quanto ao plágio. Por um lado, eu me assustei, de verdade, porque há um desespero, vamos dizer assim, no meio acadêmico, com os docentes também, né, sobre isso, desse plágio, e o senhor não trouxe esse assustamento para mim. Não, porque não é tão assim frequente. Isso acontece, mas não é uma coisa de outro mundo. E não é tão recorrente. Não é tão recorrente. Eu estou para fazer 17 anos na UFG, sempre dentro da Faculdade de Letras, mas com vínculo em vários setores por conta das funções administrativas. Fui vice-diretor 2 vezes, estou sendo diretor pela 2ª vez dentro da Faculdade de Letras. Eu vi um caso ou outro, um de mestrado, acho que 2, docente reclamando de sala de aula. Um caso perdido acontecido. Eu, com sala de aula, tive 2 vezes só. Não é uma prática assim muito recorrente. Agora, o que inteligências artificiais de produção de texto mais recentemente fazem é outro caso. E aí não se trata mais de uma produção de plágio. Antes você pegava textos alheios, já prontos, né? Já prontos, e se teria o trabalho da costura, ou um trabalho mais elaborado ainda,
que era da paráfrase, É. né? Ou esse tipo de roubo intelectual, pegar um texto numa língua estrangeira, jogar no tradutor e aí fazer esse tipo de percurso. Com esse tipo de inteligência atual, você dá alguns comandos, algumas ideias que lhe interessam e essa inteligência produz um texto para você. Isso não é um problema de plágio. Certo. Isso não é um problema de plágio. Mas como que Você não está plagiando ninguém. Como que a máquina não é plagiável. Como que a academia lida com isso? A academia não tem como saber muito bem. Não tem? Como é que ela vai saber exatamente? Você vai começar a ter que fazer um tipo de estudo de produções que uma inteligência artificial de texto faz que dê, por exemplo, uma forma comum de resultado. Como é que você vai fazer isso? Você vai avaliar o estilo da inteligência, entende? Você vai pegar uma série de comandos para uma série de produções de texto e vai saber como que aquilo foi exatamente uma inteligência artificial fez ou não. Assim, e se ela fez, você não fez uma série de operações, de certo modo, você não trabalhou... Criou um prompt? Você criou uma série de comandos para que ela produzisse. Uhum. Se for problema de pesquisa, não, mas é porque você não tem os dados suficientes do esforço, da pesquisa, do estudo. Existem outros meios de aferição dessa competência que não é a produção isolada de um texto de prova, enfim. Ainda não é, sabe, uma coisa do outro mundo. Eu vejo mais discussão em torno de produções que exigem algum tipo de criatividade. Certo. A publicidade, a ficção em prosa. A poesia eu não vi muita coisa, porque até fiz os testes nessas inteligências, elas fazem coisas muito estúpidas, por assim dizer, ou mal feitas, ou muito feijão com arroz, que é perceptível muito fácil. E que não interessa a você, como poeta, aparecer com aquilo, né? Entendi, Então, a não ser que você faça comandos cujos esforços envolvidos são tão grandes que é melhor você parar para escrever um poema. Eu pedi para o ChatGPT o seguinte: faça um poema onde retrate o amor não correspondido de um estudante de 13 anos por uma garota da mesma idade. Eles não estudam na mesma escola. O garoto tem pais separados e a garota vive muito bem com seus pais em uma linda casa. Cite no poema um ambiente romântico onde apareça cavalos e raios. E o ChatGPT fez. E caiu nisso que o senhor falou. Essa estupidez eu senti aqui no poema. Quer dizer, não ficou uma coisa articulada, emotiva. É bobo, é mecânico bobo demais. No geral é bobo. Aqui são 8 estrofes, vou ler só a primeira. No campo dos sonhos, entre raios e trovões, um jovem de 13 anos, com grandes ilusões, vê a beleza de um amor não correspondido por uma garota do seu coração ferido. Não ficou bom. Não ficou bom. Essa prática aí, se você repetir com outros comandos, eu digo essa prática formal, vai se repetir. Sim. Ele não tem uma alimentação mais... Aliás, um algoritmo, por assim dizer, mais inteligente para a criatividade, além desse programa básico. Eu já fiz vários comandos, ele dá mais ou menos nisso, vai mudar as palavras, porque a chave dele está no comando. Sim. Então, agora para ficção ele pode ser mais elaborado. Se você pedir um conto e aí você perfilar mais ou menos a personagem, o ambiente, que problema, aí pode sair um pouquinho mais elaborado. O esforço que você vai fazer para trabalhar nele, no resultado dessa ficção, vai ser muito menor do que esse poema. Esse poema vai dar tanto trabalho para você trabalhá-lo, né, para você refiná-lo, que é melhor você já ter começado perfeito. Seria mais funcional. Agora imagine que você vai fazer um projeto de pesquisa, ou um projeto para um edital público dessas captações de recurso para a cultura. Sim.
vai funcionar muito bem, porque é muito técnico. Sim. Você joga o edital dentro do chat, depois você dá alguns comandos dizendo o que interessa a você. Quero fazer... Ele já tem um modelo pronto lá. Eu quero fazer um projeto para um programa de podcast, que fala disso, vai ter tantos episódios, assim, e vai se enquadrar dentro, veja aí dentro do edital que se enquadra e me dê justificativa, objetivos, argumento. Tirando a planilha, Sim. ele vai fazer tudo. Faz tudo. E você vai pegar e jogar. A probabilidade de muito perto de 100% de quem vai receber isso para avaliar você e colocar lá dentro do chat também para ele avaliar em termos de gerar uma nota é muito grande. Mas não, em outros campos também, relatório de trabalho, relatório técnico, um relatório de estágio, se trabalha com educação como eu, poderia ser muito bem feito assim. E o nível de objetividade, por assim dizer, que a gente espera de um relatório, não faz a gente prestar atenção em muitas nuances subjetivas. Então vai passando. E plagiar mesmo, a pessoa não plagiou. Ela só fez uma produção textual com menos esforço. Certo. Com menos esforço. Entendi. Numa visão mais sistêmica da educação, não somente universitária, o senhor acha que a escola, seja ela fundamental, básica, né, básica superior, ela tem a função também de ensinar, de formar, de educar, de fazer essa educação com as ferramentas, com os alunos também? A escola tem que, como o senhor disse, né? O senhor quer usar o chat GPT, mas vamos ver como que usa aqui nas minhas aulas. O próprio professor Anderson falou isso aqui, né? Sim, eu acho que tem que fazer isso mesmo. Se a gente voltar no tempo, a gente tem outros tipos de tecnologias que terminam, de certo modo, fomentando, alimentando o que serão as inteligências, o que seriam e se tornaram as inteligências artificiais hoje. Então, a escola tinha o dever, no passado, de orientar o uso de dicionário. Sim. Porque estudantes podem se perder com o dicionário. E o dicionário é imprescindível. Né? Você é um dicionário imprescindível. Depois com enciclopédia, que inclusive há uma educação de plágio mais terrível no passado, porque o trabalho de enciclopédia era pesquisa sobre a Irlanda, você pegava a britânica, a Barça, o Mirador, abria, copiava o verbete Irlanda para cá e o professor jamais ia identificar isso. Não, e mesmo que o identificasse, isso era solicitado. Traga informações assim, assado, e aquelas informações estavam ali, como é que uma criança, um adolescente ia saber se não por aquela fonte. A fonte hoje é maior, muito grande, que é digital. Filtrá-la, reuni-la, é muito difícil. Então, como fazer isso? Como eu faço pesquisa, como eu trabalho com a inteligência artificial de texto, como é que eu refino o texto depois que ele ficar pronto, porque eu tenho que ler, trabalhar esse tipo de texto. Aí sim é uma coisa necessária fazer. Tá? Por exemplo, para trabalho com poesia, tem um curso nosso lá na Faculdade de Letras, de especialização, ensino de literatura, voltado para a educação básica, e docentes, né, professoras, professores, normalmente da rede pública, fazem esse curso. E eu ministro a disciplina de escrita criativa. Eu apresento uma série de ferramentas que são inteligências artificiais que existem há muito tempo nesse tipo de trabalho. Delas, por exemplo, ferramentas que orientam ao trabalho com a rima, ferramentas que orientam o trabalho com a métrica, que inclusive conserta para você. Sim. Né? E dá para entender o que é que aconteceu ali. E, assim, existe uma série de ferramentas dessa há muito tempo em uso. E o que mais tem é dicionário. São dicionários digitais super requintados, com várias informações detalhadas, enfim. O que você tem num redator do tipo ChatGPT, ele produziu o texto para você e você aprender como é que você interage, como é que você faz isso. E tem trabalho autoral. Sim. Nessa sua relação com a máquina. Sim. Então, o que está mudando, então, estou percebendo, professor, é essa relação com essas ferramentas, né? Como o senhor disse no início aí, o esforço é grande também para eu produzir com as ferramentas
eu ter uma produção exímia, uma produção de excelência. Sim, ocupa muito tempo. Muito tempo. Às vezes eu fazia a produção, me demanda menos tempo do que eu dizer para ela o que exatamente eu quero. Sim. É isso que o senhor está dizendo para a gente, né? Sim, e a prática, vamos dizer assim, preguiçosa, ela vai ser facilmente flagrada. Vamos dizer que você fez um trabalho, é professor de língua estrangeira, fez um trabalho de tradução de uma língua e qualquer estudante, sei lá, um grupo de estudantes pegou um determinado texto e levou para o tradutor do Google. Sim. E faz um trabalho de razoável a bom se a referência for a língua inglesa. Então, se você jogar coisa em chinês e for para inglês, se você jogar em português e for para inglês, se passar pela língua inglesa, a coisa é mais ou menos boa. Mas se você fizer português com inglês, com chinês, o tradutor não vai funcionar. Mas, enfim, fizeram isso. Aí chega um texto com problemas de concordância, com problemas de regência, com palavras que parecem desconexas, porque é isso que o tradutor vai fazer, certo? O que é que você vai flagrar isso facilmente e vai mostrar que o texto é muito ruim. E você não precisa nem pensar que foi um tradutor. Você pode pensar indivíduo ou grupo, vocês não sabem escrever. Não precisa nem acusar, né? Não precisa nem acusar essa relação com a máquina. Porque boa parte não sabe fazer esse tipo de trabalho. Você pode sim a um tradutor, coloca o texto numa língua estrangeira e traduz, mas o seu trabalho depois de lida com a sua própria língua para arrumar esse texto vai ser grande. E só é possível se você tiver certo conhecimento da outra língua também. O que o tradutor fez foi só acelerar a tradução. Entendi. Mas você vai ter que trabalhar aqui. Eu conheço um pouco da língua de saída, a estrangeira, conheço bem a de chegada, que é a minha, e vou trabalhar no resultado. Porque se eu apresentar o que fizer automaticamente, eu apresento uma aberração. Uma aberração. Normalmente sai uma aberração. E basicamente é isso que o ChatGPT também faz. O senhor tem recebido trabalhos assim? Não, porque eu não trabalho com esse, vamos dizer, mais esse tipo de lógica, mais uma fala, produções curtas que se acumulam com o tempo e aí... Dá tempo, né, dele fazer, Dá tempo dele fazer. E também, mas quando eu faço oficinas de escrita criativa para adolescente, eu peço de preferência que a oficina funcione no laboratório. Olha assim, tem essa inteligência que faz isso, tem esse dicionário que faz isso, aproveitem e use tudo. Até porque poetas sempre pesquisaram dicionários e sempre pesquisaram da gramática. Sempre... Ou seja, você faz um conjunto de leituras e usa essas ferramentas a seu favor. Põe ela aí do lado. Saiu uma notícia aí dizendo que professores gerados por inteligência artificial estão dando aulas em uma universidade em Hong Kong. Professores gerados, revolucionando o cenário educacional e trazendo novas perspectivas para o ensino superior. Vamos chegar a esse ponto, será, professor? Que esse professor... Lá na frente vai ter tipo um chat GPT, a sala com 40 alunos. Bom dia, professor, todo mundo entrando. E responde. É possível em certos níveis, não é de conhecimento, é de informação que o conhecimento exige. Por exemplo, eu vou voltar para um tópico de... Vamos voltar para um tópico de produção textual, coesão. Você pegar os elementos normalmente que estão discutidos para coesão textual, que aparecem em gramáticas, em manuais de estilo, e assim, um mundo de material possível, se você alimenta uma inteligência artificial com esse conhecimento, com essas informações, e faz essa inteligência artificial ter a forma de um robô digital, que dá aula, e eu estou dando aula apenas apresentando tais elementos, o robô é mais eficaz, porque não passa da informação dos elementos, alguma série de exemplos e dizer produza e o robô corrige, inclusive mais rápido, né? E mais eficaz nesse tipo de caso. Agora a produção de níveis de subjetividade, de interação, questões éticas, inclusive, aí isso já é mais difícil. Aí a gente precisaria avançar. Eu não tenho, inclusive, nem competência para falar a respeito de a que ponto uma tecnologia dessa poderá desenvolver um senso ético, subjetivo. Longe está. A possibilidade deve existir. Né? A possibilidade deve existir. Principalmente se for
orgânico e digital simultaneamente. Né? Com o uso das inteligências artificiais, que o senhor falou aí que com muita tranquilidade, né? Será que aprimora, desenvolve o pensamento crítico nosso, não só dos seus alunos lá, né? Mas da sociedade em geral? Há a possibilidade de desenvolver o pensamento crítico, inclusive para escolher candidatos, escolher música. Isso reverbera para a gente? Se levar a debate, pode, né? Se levar a debate. Você pontuou sobre a escola pegar essas ferramentas, orientar o uso, e, enfim, educar para o trabalho delas. Isso é levar a debate. Mas levar a debate... Porque a grande questão de desenvolvimento de senso crítico, de ter um consciente perfil ético, níveis de subjetividade, decorre de interação. Sim. Então, é ambiente de debate. Sim. Aí sim é um problema, porque se você deixar apenas dentro do âmbito digital, há esvaziamento de debate. Sim. Então, por exemplo, quando qualquer órgão, instituição, empresa ou sindicato realiza uma votação digital, ela esvazia um debate. Então, qualquer informação que seja, vamos dizer assim, mais atrelada à gestão, à gerência, à administração, à regência de tal instituição, órgão, sindicato, empresa, que for o perfil mais esperado da votação, vai terminar ganhando. Sim. Esse perfil poderia se complicar num ambiente de debate. Entende? Aí a votação já poderia não dar certo. Então, é isso que pode acontecer. Então, com esses professores de Hong Kong digitais, isso pode ser uma coisa que aconteça. Você não tem o ambiente de debate. E aí, o ambiente de debate, a informação parece uma verdade pura. Sim. Indiscutível. E você vai aprender a só aplicá-la. Você vai ser um manuseador perfeito de ferramentas, mas só isso. Sim. A maioria dos professores da educação básica, eles têm uma reclamação sobre as produções textuais, das redações que eles recebem, né? Porque os alunos hoje, eles têm uma aprendizagem muito rápida, né? Dia desse eu vi também aí sobre a aprendizagem pelo TikTok. 15 segundos, 20 segundos, fala lá sobre concordância e o aluno está gostando daquilo, né? E nessas produções textuais que estão chegando, muitas marcas que não são deles, tá? E eu fui no ChatGPT também, pedi uma redação, faço uma redação para o Enem sobre o tema a influência da inteligência artificial na educação dos filhos, como um aluno de segunda série, e a nota redação seja no máximo 840 pontos. Esse foi o meu prompt. E ele fez. E ele fez com todos os critérios do Enem, me deu aqui no final o ranqueamento em competência, a competência de 1 a 5, dizendo quanto que eu tirei em cada uma delas. Aí eu pego essa redação, essa produção textual minha, e levo para o professor. O professor, dificilmente ele vai achar que foi o aluno que fez. Qual o comportamento dele diante disso, diante dessa realidade que está acontecendo, que não é pouca, né? Com muita frequência nas escolas brasileiras. Então, volto para o ponto do debate. Assim, o problema não é fazer isso propriamente, é restar nisso. Mas, assim, pensa, o contexto da educação para o lado docente é dificílimo. E pode-se exigir do docente um esforço a mais de trabalho para ter de cuidar disso. Porque, pensa só, ele precisa cuidar de uma educação que lide via debate, via discussão, com níveis de subjetividade, com um senso ético e coisas desses âmbitos de valor. Ele tem que ir para esse tipo de discussão para saber que o aluno tem a dizer ou não tem a dizer, que pode dizer, e o que é que ele alimenta mais a dizer. Quando ele pega a redação e ele vê que tal fulano ou uma fulana não faria isso, é porque ele já está nesse tipo de debate. Mas aí ele não precisa mandar ou pedir para fazer redação em casa. Ele pode fazer em ambiente de sala de aula. Ele pode fazer em ambiente de sala de aula porque ele já vê aquela produção acontecendo
Ela gera um outro ambiente de interação entre colegas, com trocas, etc. Ou quando esse resultado chegar, ele deveria levar a debate. Beleza, vou discuti-lo. Vou pegar alguns. Eu não reprovaria. Eu pegaria o texto, marcaria alguns pontos-chave, mediante os critérios do Enem, cada ponto, e começaria um debate em sala, sobretudo apontando para o indivíduo que trouxe o que mais ele teria a dizer. E vamos ver, porque se ele tiver muita coisa a dizer, foi ótimo o resultado. Significa que ele fez os comandos, isso já é trabalhoso, ele fez o comando, o chat produziu para ele leu bem, cuidadosamente, absorveu informações, tanto que ele está respondendo em sala de aula, e eu não estou só pautado na redação dele, só na redação dele, mas em algumas coisas que a redação provoca. Vai ter palavra-chave que provocam outro assunto. Interessante. Entende? Entendi. Aí eu vou trazer isso para o diálogo. Pronto, estou aferindo conhecimento, estou vendo o quanto ele aprendeu daí. E se ele sair muito bem, feito, palmas, faça mais. E eu até uma motivação para ele ler mais, estudar mais, criar mais. Veja, porque o grande problema não é essa produção. É o que a gente tem em diversos âmbitos, é a produção que você traz os comandos, a inteligência produz e você entrega o resultado. Sim. É diferente de... Se acontece isso que eu estou dizendo, que alguém fez esses comandos, produziu esse texto, levou e consegue fazer respostas provocadas pelo texto, esse estudante estudou o texto. Ele absorveu uma série de coisas. Então, tá bem. Ele está interagindo com a máquina para a produção da redação, tá tudo certo, como era para fazer em casa. O senhor já viu livros escritos pela inteligência artificial só por ela? Não, sei que existe, mas não me deixe esse trabalho, não. Mas sei que existe. Mas se chegar até o senhor gostaria de ler? Não sei até que ponto iria. O que é que eu vou reconhecer ou não. É certo. Porque pode chegar sem eu saber que é. Certo. Também pode chegar isso. E pode ser que eu não reconheça. Que não reconheça, Depende do trabalho que está sendo feito. Mas assim, se for trabalho mal feito, como a gente vê de equipes de tradução, por exemplo, você pega lá um best-seller juvenil, Jogos Vorazes. Aí você coloca ele em inglês, cai ele em português e vai lendo. O que você vai lendo em português, mais ou menos no intervalo entre 20 e 25 páginas, você fica muito evidente que mudou a pessoa que está traduzindo. Sim. E essa pessoa pode ser, muitas vezes, pior do que a que estava antes. Então, há uma mudança no trato da linguagem, a mudança de estilo, em uma série de fatores. Em escolha lexical, a partir de palavras-chave que já estavam, e não há uma equipe, me parece que essa equipe de tradução não tem um diretor, uma diretora, para depois formalizar tudo. Isso você, com o do inglês aqui do lado, vê, nossa, mas que horror. Se uma inteligência artificial fizer isso... Com proficiência, É muito melhor. É muito melhor. Não precisa desse esforço nosso. Não preciso dessa aberração que me faz perder tempo. Nossa, mas não era tal coisa, agora mudou. Entende? Mas que frase mal arranjada, antes estava tão bem. Porque muda mesmo. Você tem uma equipe, para pegar um volume desse, você tem uma equipe de tradutores que leva um nome fantasia, pode ir lá, que tem um nome fantasia, um nome de alguém que não existe como tradutor do conjunto, e distribui. Você tem 25 páginas, eu tenho 25, ele tem 25, cada um tem 25. Nós não conversamos. Nós só temos que traduzir aquele tanto e vamos receber por isso. Para a tradução ser rápida. De repente não casa isso, né? Não, vai casar nunca. Nunca, não dá certo. Isso só tem que encaixar. A editora Martin Claret, por exemplo, é mestra em fazer isso. Em diversas traduções. Além de roubar traduções. Então, o uso da inteligência artificial para isso, inclusive, é até mais honesto. Até mais honesto. É mais honesto. O senhor teria 5 principais benefícios da inteligência artificial na produção textual, na produção científica, que o senhor possa dizer e explanar um pouco cada uma delas. Porque o senhor veio muito otimista, né, para a mesa. O senhor chegou muito otimista com a nossa conversa, né? De início, o senhor já me... Nossa, vamos mudar o tom da conversa, porque nós íamos começar diferente. Eu não saberia bem, assim, numerar, eu acho. Não parei para numerar. Até porque eu não penso
dessa chave, né, do benefício e malefício. Vejo isso frequentemente quando leio a respeito. Pontos positivos, pontos negativos, ponto positivo, ponto negativo. O que eu vejo são pontos eu vou melhorar o que eu iria dizer. Vou começar por um ponto que eu já falei. É sobre o esforço. Se uma determinada produção textual, aí eu não quero falar dela ser científica, acadêmica, tanto faz. Certo. Pode ser de outra ordem. Uma determinada produção textual exige um esforço e, ao mesmo tempo, um nível de, por assim dizer, objetividade, em que eu imprima o mínimo possível de imagens de mim, de dizeres de mim, de pontos de vista que eu tenho da realidade. E eu trabalho com isso frequentemente. Essa inteligência vai resolver o meu problema, porque ela vai reduzir o meu esforço, o meu tempo. Com tradução técnica, por exemplo, isso é extremamente fiável. Para textos informativos, por exemplo, pensa no jornal fazendo aquelas breves notícias. É diferente de ele fazer uma reportagem, uma crônica, um ensaio. Não é aquela aconteceu ontem, por exemplo, na minha rua, caminhão passa na rua Comendador Negrão de Lima, caminhão de altura além da permitida, parte fiação, explode transformador, isso tudo aconteceu ontem, de madrugada. Explode transformador e provoca incêndio em 2 postes. Fiquei lá filmando, assistindo. Isso aqui eu tenho de fazer vários no meu trabalho. O esforço que essa inteligência reduz e o tempo que eu ganho é, vamos dizer assim, positivo. Sim. Isso é uma das coisas que eu vejo positivo. Pode servir para acelerar um processo. Vou para o exemplo da tradução novamente. Trabalho com tradução, trabalho frequentemente com isso. Se eu jogo textos dentro de um tradutor de inteligência artificial que produz o texto na minha língua, eu estou com um trabalho agora de refinar o texto. Então, eu tenho conhecimento da língua de saída, tenho conhecimento mais ainda da de chegada, que é a minha, e vou refinar. Porque eu tenho que fazer isso muito frequentemente, muito maquinalmente. Então, aí, novamente, a redução de esforço, ganho de tempo, não vejo tipo de problema. Na verdade, eu não vejo problema em geral, né? Quanto ao uso dessa inteligência. Porque se alguém produz um texto por inteligência artificial, dado por seu, porque o texto propriamente não é seu, mas todas as provocações sim, porque você tem que fazer o comando, né? Você chega na frente do chat e diz, ele olha para você, você olha para ele. Ele adivinha. Ele adivinha, né? Então, e você, sem mais nem menos, pega o resultado e entrega para qualquer fim de trabalho, de conquista de um emprego, de sei lá o quê, ou para publicar em redes sociais. Só dá um comando, vem um texto e lança. Esse tipo de atitude, ela tem o mesmo indivíduo em outros campos da vida. Entende? Aí não dá para dizer que o problema estaria propriamente na inteligência artificial, no uso de que se faz dela para com que determinado... Fica parecendo que a inteligência artificial é uma coisa viva, uma inteligência de fato dominante, que o problema que a inteligência artificial nos trouxe. Ela não trouxe problema nenhum, a gente é que está com problema com ela, entende? A inteligência criadora, inclusive, disso somos nós. A inteligência histórica, com ética, com organização política, com consenso jurídico, é a nossa aqui em relação a isso. Moral, qualquer coisa do tipo envolvida, é nossa, não é dela. Então, o ChatGPT vai acabar com não sei o quê. Ele não vai acabar com nada, ele está lá quieto, ele não vai fazer nada disso. Isso já se disse sobre outras tecnologias, isso já foi falado na internet, do computador antes da internet, enfim. Eu não veria nada propriamente para elencar dizendo, isso é negativo, e aí, por sua vez, não elencaria positivo. Eu elenco o que pode ser facilitador de um trabalho. Redução de esforço, diminuição de tempo, entende? Esse tipo de prática. Agora, que vai ter que cair na educação, vai, porque faz parte da produção que a educação se vale, né? Produz texto. Ora, como é que eu vou formar pessoas numa escola ou numa formação superior tipo engenharia ou de exatas, matemática, física, sem lidar com a calculadora?
Na prática docente, aí do... A calculadora faz isso. Não tem jeito, né? Lá da Faculdade de Letras, o senhor tem essa convivência lá com os alunos, né? Essa discussão, ela é recorrente? Nem tem a discussão. Não é recorrente. Mas ela tem. Acontece. Acontece. Tem um grande debate. Porque para virar um congresso, um simpósio, um seminário, uma assembleia que vai debater o assunto, ela teria que se tornar uma grande polêmica, que teria que estar acontecendo com muito... Mas como ver? Vamos dizer, se for de relatório de estágio, é o que eu te disse, é uma coisa com tal nível de objetividade, você vai ter que dar tanta informação que você só está facilitando o seu trabalho, na verdade. Mas ele não vai fazer nada que você não informe. Sim. E tudo você vai te informar. Onde você estagiou, quem era a supervisora, qual é a professora de sala de aula. Não tem jeito. Quantas turmas, horário. Ele vai montar isso para você, sabe? Não é como fazer uma receita de bolo que você não entende. Você chega lá e diz, faz uma receita de bolo para mim. Bem que não precisa desse esforço, né? Basta ir num site especializado que tem receita pronta. Mas é isso. Não é um grande debate, porque se acontecer essa produção em relatório de estágio, ninguém está vendo. Sim. Em prova, ninguém vê também, porque quem faz prova, quem tem essa prática, faz prova em sala de aula. Essa aula em ato. Se usa máquina em ambiente que a gente chama burro, né? Aquele ambiente que só tem aquilo lá, por exemplo, tem um Word, não tem mais nada. Sim. Só para a pessoa digitar. Porque ninguém é obrigado a ler a letra de outra pessoa, enfim. Então, ainda não é uma coisa tão polêmica assim. Eu vejo isso mais em outros meios, jornalísticos. Literário, existe um grande debate em torno de... Teve uma situação no Prêmio Jabuti, o senhor se lembra? Que me parece que apresentou uma obra lá, não me lembro se é literária, que foi comprovado o plágio lá. Eu teria que buscar melhor essa informação. O senhor falou de... Isso acontece com frequência, mas assim, não só o caso Jabuti, outros. Mas não é obra de inteligência artificial. Até porque a inteligência artificial, existe tecnologia delas, na verdade, para aferir o plágio. É outro tipo de coisa. Isso. E ela não produz o plágio. Quem produz o plágio é você. Você que foi lá para fazer plágio, não é ela. Ela não tem interesse, inclusive, nisso. Ela não está procurando emprego. O ChatGPT não está procurando emprego. Ela não tem uma má fé propriamente, né? Então, eu acho que a gente está levando tudo que é da nossa ordem ética, política, jurídica, moral, enfim, e nossos sensos diversos, nossa subjetividade, para a inteligência artificial, como se ela fosse a culpada disso. A culpada disso, ou produtora disso, ou a responsável por isso. Por isso. Daqui a pouco está colocando ou no divã para fazer terapia da inteligência artificial, ou no tribunal, né? Vai paciência. O senhor assistiu o filme Her? Onde tem a Samantha. Eu nunca terminei de ver aquele filme, mas sim. Eu sei a narrativa lá. O cara apaixona pela Samantha, né? Porque ela responde tudo, ela entende ele, né? Sim. Aí o senhor falou, me lembrei da situação, né? Que possa substituir. Mas ficou muito firme para mim aqui na nossa conversa não ter esse espanto, esse assuste, né, com a inteligência artificial, como o senhor demonstrou o tempo todo, que ela diminui os nossos esforços com as nossas produções, né, e contribui para que isso seja melhor, e acelera os processos, né, nas nossas produções textuais. Acho que esses 3 pontos foram fortíssimos na nossa conversa aqui agora. Eu acho que é isso que deixa para os nossos telespectadores, nossos ouvintes aí, tá bom? Professor, é isso. Muitíssimo obrigado, tá? Eu agradeço. Pela presença, pela disponibilidade de estar conosco aqui hoje, tá? De falar com muita propriedade, né? E com muita ciência sobre o tema, com muita tranquilidade. Vou falar novamente. No início, mudou o tom da conversa nossa. Porque de repente, não é isso não. O pessoal tá assim. Que maravilha, então. Fico muito contente, tá bom? Também, obrigado. Muito obrigado e convidar o pessoal para se inscrever no canal, né, professor? Comentar a fala do senhor, a fala minha, para a gente se engajar melhor no nosso canal, no nosso podcast, tá bom? Muito obrigado, muito sucesso. Grande abraço. Tchau, tchau.